Fala pessoal, estamos de volta com mais um Espaço Aberto Cast e hoje estamos trazendo uma entrevista muito bacana para aqueles que são amantes da psicologia. A gente vai falar de diversos assuntos aí, daqui a pouco eu vou revelar para vocês quem é o nosso convidado. Antes de mais nada, também gostaria de pedir que vocês acessem o nosso canal, curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho. E também, sigam lá nossas redes sociais, assim como o Instagram, @espaçoabertocast. Aproveitar para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, que são Petbras. E se você é de Mandaguari, Jandaia do Sul ou Marialva, Petbras tem essas 3 lojas para te atender. Lá você encontra ração, farmácia pet, banho e tosa, várias outras coisas aí para o seu pet, tá? Eu já tive lá. Comprei várias coisas para os meus pets e foi muito legal. Estou usando ali roupinhas, umas coleiras diferenciadas, tem umas rações diferentes também. Então, aproveita, acesse o QR Code aqui na tela e saiba mais sobre a loja. Falar também sobre a DMJ Produções, que oferece diversos serviços dentro do mercado musical, suporte completo para artistas e muitas outras coisas aí. Acesse o Instagram da DMJ e fique por dentro de tudo que eles oferecem. DMJ, música do meu jeito. Hoje vamos receber aqui o Dr. Alexander Bess, ele que é psicólogo, especialista em relacionamentos, especialista em ansiedade e síndrome do pânico, cientista, especialista em saúde mental e também atua na área há mais de 27 anos. Lançou o primeiro livro sobre Covid no mundo e tem 7 livros publicados, Falei certo agora, Já realizou mais de 7.000 consultas, sendo 600 consultas gratuitas para mulheres aí que não teriam condições de pagar. Então, recebendo aqui com muito carinho, Dr. Alexander Bess. Isabelle, obrigado. Deixa eu um abraço a você, todo o pessoal da produção aqui do Espaço Aberto Cast, que realmente, Isabelle Miranda, sempre continue com essa vibe fantástica, sua energia é super positiva, dá para sentir. Então eu que agradeço aqui a oportunidade de estar nesse seu espaço, que você dirige com tanto carinho e dá para ver, que você faz isso com propriedade, com carinho. Então, obrigado. Obrigada, eu que agradeço, viu, doutora? É uma alegria te receber aqui. E para a gente iniciar, eu queria saber um pouco, assim, quando a gente está precisando de uma ajuda psicológica, quais são os primeiros sinais, assim, que a gente dá de que alguma coisa não vai bem e que a gente deve procurar a ajuda de um profissional? Bom, a gente tem que seguir a sintomatologia, A sintomatologia notada e apresentada pela pessoa, pelo portador daquela patologia mental. Claro que os portadores, mesmo nós profissionais, às vezes a gente não tem a condição de se autodiagnosticar. Então, isso eu acho que é o primeiro passo, é não se importar com isso. Usualmente, quando você tem uma sintomatologia depressiva, é a tristeza aparente. Então, agora, é muito engraçado porque a pessoa sente que alguma coisa não está legal, só que ela não sabe o que é. Então, para a depressão, é o isolamento, é uma tristeza aparente, uma falta de vontade de comer, uma dificuldade de dormir, alimentação e, principalmente, no caso da depressão, a higiene. Então a pessoa tem preguiça de tomar banho. Nossa, hoje eu tenho que tomar banho. Tenho que tomar banho. Então veja, isso tudo é muito complicado. Essa é uma das sintomatologias. Não que ela não tome banho, mas que ela pense que ela tem que. Exato, exato. A partir o grande problema, Isabelle fala, todos os nossos telespectadores aqui, o grande problema é quando essas sintomatologias mentais, elas vêm muito rápido e elas demoram para sair. Então, o que acontece? Elas são gradativas, graduais. Então, a carga de comprometimentos que você vai ter, ela pode ser mais extensa. E essa carga mais extensa de comprometimentos pode acarretar em outras coisas. Então, quanto mais rápido você buscar ajuda, melhor. Eu dei uma brevezinha sobre a depressão. No caso da ansiedade, você vai ficar muito afoito, você vai ficar com falta de ar, que é a dispneia, você vai ficar com taquicardia, você vai ficar com uma série de outros sintomas que vão te deixar num estado de extrema inquietação e, ao mesmo tempo, uma incômoda
movimentação. Essa acho que seria a melhor definição da sintomatologia da ansiedade. Então, ambas são condições clínicas que podem ser apenas passageiras ou enquanto condições clínicas mesmo se firmarem, né? E aí o que acontece? Então a gente tem que buscar ajuda. Nossa, não estou legal. Então acho que a primeira coisa é não ter resistência enquanto eu buscar ajuda, né? Eu faço psicologia minha vida inteira. Desde que eu era criança, eu estudava psicologia e acompanhei a vida inteira na área médica, né? E aí o que acontece? Existe uma resistência masculina muito grande, até hoje, em pleno século XXI, coisa que eu já via lá atrás, nos anos 1990. Tá? Eu me formei na década de 90, mas com 13 anos eu já li o Freud. Então, assim, é uma coisa que eu gostava mesmo, né? Gosto. Enfim, mas a grande maioria dos homens tem uma resistência muito grande. Então, tanto é que no meu consultório, eu vou falar 100% que eu atendi, sempre foi mulher. Eu tive uma dúzia de atendimentos de homens na minha vida. E não é porque eu escolhia, é porque não vinha mesmo. Você entende? Então, assim, eu acho que esse é o problema. É assumir que tem um problema, mesmo para as mulheres. Então, né? Quer frescura? Não, não é frescura. Depressão não é frescura. Mata, sabe? Especialmente a mulher. Então, é cuidar de você, saber que alguma coisa não está legal, porque pode ser uma coisa passageira ou pode ser uma coisa que já se manifestou enquanto condição clínica. Porque às vezes você tem aquela condição clínica, Isabelle, e aquela condição clínica não era manifestada até você ter um agente estressor. Você precisaria de um gatilho emocional para que aquilo... Alguma situação externa, você diz, algum fantástico, fator. Fantástico, exatamente. Gatilho é sempre externo. O estresse, ele é um componente que vem do meio externo para o meio interno. Então, geralmente, algum estresse que não existia, mas que acabou existindo, que faz isso. Mas no caso da ansiedade, ela é só... Vou fazer uma pergunta assim, um pouco leiga até. Não, por favor. É só assim, uma inquietação física de você ficar muito agitado, muito... Ou ela pode ser assim, uma inquietação dentro da cabeça? É isso, é o físico ou são as duas reportando coisas pela mente. Então, você se sente muito inquieto e você se sente, a sua mente se sente num estado de extrema movimentação. Não necessariamente fisiológica essa movimentação, mas principalmente mental. Então, é uma coisa que... o problema da ansiedade não é só a ansiedade, é os transtornos que ela acarreta, os derivados da ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, transtornos alimentares, transtornos obsessivos compulsivos, que se formam através da junção da ansiedade com a junção do estresse, né? Precisa ter o estresse e precisa ter já o componente da ansiedade. Agora, eu acho que é importante a gente diferenciar a ansiedade enquanto ansiedade e a ansiedade enquanto transtorno de ansiedade. A ansiedade enquanto ansiedade, você vai ter uma prova, você vai fazer um vestibular, você vai ter uma entrevista de emprego. Existe uma correlação muito íntima entre essas... É algo mais pontual, digamos assim. Existe. Aí essa ansiedade desaparece. O transtorno de ansiedade, não. Ele é um transtorno mais perene, contínuo, que pode aparecer em função de algum gatilho que faltava, porque você já tinha essa condição clínica, mas você precisava de uma coisa a mais para explodir, como um vulcão em erupção. Né? Agora, é uma sintomatologia que acarreta muito sofrimento. Então, esse estado de movimentação, terminando a sua resposta, ele é um estado de movimentação realmente mental, mas que pode se reverberar no físico através de taquicardia, através de pressão alta, né? E a grande questão da ansiedade hoje, Isabelle, que é até menosprezada por muitos profissionais, no mercado norte-americano, da saúde norte-americana hoje, da psicologia norte-americana, da psiquiatria norte-americana, não se fala mais em psicologia isolada. Então, o que acontece? São os perigos fisiológicos da fisiologia, porque num pico de transtorno de ansiedade, ou num pico de episódio ansioso, aí a diferença de transtorno quem tem e o episódio quem está passando por algum momento, sei lá, você vai ter um casamento no final de semana, você vai ser madrinha, você vai ser a noiva então vai ficar 1000. Então hoje o que acontece? Isso já se provou que a ansiedade ela pode ser fatal.
Então você pode ter um ataque cardíaco por causa da ansiedade, você pode ter um AVC por causa da ansiedade, você pode ter outras manifestações corporais por causa da ansiedade. Porque isso leva a pessoa ao seu limite. Limite, né? Exato. Então, o tratamento para isso é a psicoterapia, evidentemente, não tem nem como abortar isso, mas acrescido dos remédios, por exemplo, de ansiolíticos e até mesmo de beta-bloqueadores, que impede o coração de subir. Por quê? A ansiedade é uma condição clínica incurável. Você não cura a ansiedade, não existe isso, tá? Infelizmente não. Mas você consegue conviver muito bem com a ansiedade estando passando em tratamento e com a medicação ali proposta. Agora, esse estado de movimentação ele é constante. E aí você pode ter uma síndrome do pânico em função daquela ansiedade constante que você já tinha. Respondi? Sim, sim. E quando junta as duas coisas, né? Porque tem pessoas que têm a depressão e a ansiedade juntas, né? Como que acaba sendo isso? Aí você está falando de um transtorno que a gente chama, a nomenclatura correta, é transtorno misto de ansiedade e depressão. São duas sintomatologias clínicas, ambas de condições mentais clínicas. Isso significa o quê? Que você pode ter nascido com elas, ou a ansiedade, ou a depressão, ou até as duas, ou você adquiriu, especialmente até a fase da quarta infância. A infância é dividida em 5 fases, a cada 2 anos. Então, do 0 aos 2, primeira infância, 2 aos 4, segunda infância, 3 aos 4, quarta infância. Do 0 aos 2, 2 a 4, 4 a 6, que é a terceira infância, 6 a 8, que é a quarta infância. Nesse momento, um momento muito crucial, no final da quarta infância, é onde a personalidade começa a se fechar. Então, muitos autores afirmam que a personalidade se fecha aos 8 anos de idade e outros autores afirmam que ela se fecha entre os 8 e os 9. Aos 10 anos ela já está fechada, que seria a quinta infância. Depois dos 10 anos começa a fase pré-adolescente, dos 11 ao 12, tá? E aí entra a adolescência. Né? Adolescência, alguns autores também entendem que essa adolescência para criança, para menina, já entra aos 11 e para o menino entra aos 12, sendo ela encerrada para os meninos aos 21 anos e para as mulheres aos 18, porque a mulher ela tem uma competência mental, intelectual muito mais avançada do que os homens, entendeu? Ela pode ser mais frágil fisicamente, né? Mas mentalmente ela é mais avançada que homens, está mais do que comprovado. Então, na realidade, essa condição clínica ela pode ter sido adquirida principalmente entre a primeira e segunda infância, tá? Que é mais comum, por causa de questões familiares, questões ambientais, até mesmo questões de bullying na escola, no pré-primário, enfim, aí já entra na terceira infância. Né? Ou você pode ter nascido com essas condições, ou você pode ter nascido até com uma dessas condições e ter adquirido a outra por outras questões externas. E aí você vai ter esse transtorno misto de ansiedade e depressão, o qual precisa ser tratado individualmente, cada sintomatologia. Mas não são dois extremos, né? São dois extremos, porque aí exatamente. A pessoa pode ser muito agitada e muito... Pode. É triste, talvez, não sei. É muito boa a sua pergunta, porque aí não pode ser confundido com o transtorno de bipolaridade, tá? Mas o transtorno misto de ansiedade e depressão, ele sempre vai ter uma vertente psicológica que se destaca mais em relação à outra. Então você pode ter os momentos depressivos, mas você vai ter mais uma questão saliente. Só que não tem a oscilação que tem no transtorno de bipolaridade, que é a antiga terminologia PMD, psicose maníaco-depressiva. Por quê? Porque a ansiedade ela não é uma terminologia psiquiátrica, ela não é uma condição psiquiátrica, ela é uma condição psicológica. E a depressão ela pode ser tanto psiquiátrica como pode ser psicológica também. Aí você tem a depressão exógena, que é a depressão psicológica. Não entrei no vestibular, não fui aprovado no emprego. Você pode ter uma depressão psicológica, onde essa depressão psicológica vai causar realmente um transtorno muito grande, mas também é um transtorno limitado, cronologicamente falando. Tá? E a ansiedade, ela pode ser também tanto uma condição clínica,
como psicológica. Mas o mais interessante desse transtorno é que você pode também ter as duas questões psicológicas e não enquanto condição física. Então, é um transtorno que requer uma atenção maior para não ser confundido com outros transtornos. A questão é que até os anos 2000, 1990, 2000, não se olhava tanto para a ansiedade enquanto uma doença fatal. Tá? De um Parecia tempo para cá que era uma coisa, uma condição. Eu falo muito que as pessoas falavam assim, é o jeito da pessoa. Normalizavam isso como se não fosse uma doença ou como se não fosse uma condição, melhor dizendo. Não, é o jeito da pessoa, ele é agitado, ou ele é muito triste, ou ele é muito fechado, mas no fundo aquilo realmente dava sinais de que fosse algum tipo de transtorno, né? Sim, muito bem, você usou a palavra correta, normalizando, que era errado. Exatamente. Não só normalizavam a ansiedade, como banalizavam a depressão até hoje. Sim, até né? hoje. Até hoje. Inclusive, por exemplo, você tem países até de alguns continentes, como por exemplo o Oriente Médio, que descarta completamente a psicologia enquanto ciência e a psiquiatria enquanto medicina, né? Por uma série de outras questões que a gente nem vai entrar aqui no foco. Mas que tantas milhares e milhares de mulheres sofrem ali. Então, assim, de qualquer jeito, tanto a depressão quanto a ansiedade, elas acarretam num sofrimento muito grande. Porém, a depressão já se falava em morte há muito tempo, mas a ansiedade é uma coisa mais nova. A morte da ansiedade é mais rara, por ansiedade. Porque você precisa ter problemas cardiovasculares para você ter uma questão de morte por ansiedade. Pressão alta, algum entupimento de veia, aterosclerose, enfim, tantas outras questões que envolvem, né, a ansiedade. Mas num pico ansioso, o coração dispara bem, a pressão sobe, e aí você pode realmente ter algum comprometimento neurovascular ou até cardiovascular. Então, acho que esse que é o olhar. É procurar se cuidar, não só psicologicamente, mas também fisiologicamente, para saber, né? Assim, eu sempre tive uma conduta, né? Nas minhas consultas, eu sempre mandava todas as minhas pacientes para algum cardiologista, para algum neurologista, para algum clínico geral. Para quê? Porque o que acontece, Isabelle? Você pode chegar no consultório com uma sintomatologia. E essa sintomatologia pode não ser psicológica, mas pode ser física. Por exemplo, você pode ter um problema de tireoide, de hipertiroidismo, onde esse hipertiroidismo vai deixar você muito acelerada e vai deixar você num transtorno de humor muito grande, especialmente mulher, que é muito mais hormônio que o homem. Né? Não que o homem não seja hormônio, mas a mulher é muito mais. Então, o que acontece? Mas a pessoa está assim, a pessoa está histérica, a pessoa está isso, aquilo. Não, ela não está nada. Ela está com problema de tireoide. Né? Eu tive um caso muito interessante de uma paciente que eu atendi em 2000. Acho que foi 2000. Foi numa época de Copa do Mundo, 2018. 2018. Tá? Essa paciente não estava bem, então ela me ligou, doutor, hoje não quero terapia, não estou legal. Ela me relatou o sintoma. E o relato dela é o sintoma físico. E ela passou no hospital e ela foi diagnosticada com infecção intestinal, tá? Estomacal. Não era isso. O sintoma, eu não sou médico, eu sou psicólogo, mas algumas coisas a gente sabe. Eu falei, não, então eu vou até aí, vou fazer outra. E fui lá, vi que não era isso e acompanhei essa paciente até o hospital. Chegou no hospital, ela estava com batimento cardíaco de 191 minutos, 151 vezes por minuto. Quer dizer, estava a ponto de ter um colapso super e morrer. acelerado. Super né? acelerado, pressão alterada, tudo diferente. Aí ela fez a internação, eu deixei ela no hospital e fui embora. Não posso falar o nome dessa paciente, porque é uma pessoa famosa, tá? Só se ela autorizasse, mas enfim. O que aconteceu? Ela não tinha nada de psicológico, nada de infecção estomacal. Ela estava tendo um episódio de hipertiroidismo, o qual foi corrigido com medicação e tudo voltou ao normal. Então, é muito importante, claro, a saúde mental, mas é muito importante também você saber ter um olhar diferenciado para você diagnosticar e, de repente, aquele mau humor que você está tendo a semana toda, aquela agitação que você está tendo, pode não ser uma questão psicológica e poderia ter sido uma pessoa que pudesse ter tido um outro destino se eu ali não fizesse essa intervenção
a qual eu fiquei muito contente. Né? Então, acho que é essa questão. É olhar sempre os seus transtornos, é olhar sempre as suas questões e fazer realmente, conhecer o seu corpo, conhecer a sua mente, mas conhecer o seu corpo também. Porque o corpo, ele emite sinais, ele emite uma série de coisas, os quais não podem ser, em momento algum, realmente renegados, sabe? Desprezados. Legal. E agora, mudando um pouco a nossa pauta aqui para um assunto um pouco mais polêmico, tem uma denominação aqui que a gente tem ouvido falar muito, né? Até de uma maneira um pouco banal, às vezes, porque aí as pessoas falam, ai, fulano é narcisista, fulano... E, enfim, não dá para generalizar, mas agora eu também costumo... entender que a gente normalizava muito o comportamento de algumas pessoas, mas essas pessoas realmente são isso. O que é, de fato, assim, o narcisismo? O narcisismo, ele é uma condição psiquiátrica, não psicológica, tá? Quando você gosta de você, quando você se cuida de você, quando você sabe ponderar e até respeitar o outro, dar o espaço para o outro, enfim, você vai ter uma autoestima elevada, né? O narcisismo seria uma desregulação da autoestima, mas numa vertente extremamente psicopatológica, né? Então existe ali um componente psicopatológico, psiquiátrico, é onde você só se enxerga você. E aí a terminologia correta é narcisismo patológico. Tá? E é uma das... Eu já vou só completar aqui. O narcisismo patológico você não tem olhos para o outro. Então, é sempre você... Então você não é empático, né? Exato. Nem exato. um pouco. Sim, você não consegue estabelecer... Muito bem falado por você. Você não consegue estabelecer ligações emocionais entre uma pessoa e você. Então, você nunca vai olhar o outro, você vai olhar o seu umbigo. O outro não existe, né? E não se trata de maldade ou de não maldade, se trata ali de uma questão também de uma condição mental clínica que pode ter sido herdado geneticamente. A genética é muito importante, né? Muita gente ignora isso, mas a genética tem um fator assim na nossa vida para tudo. E esse narcisismo torna uma pessoa não confiável. Porque você nunca vai poder confiar naquela pessoa porque ela não vai ser fiel a você. Não estou falando fiel conjugalmente, eu estou falando fiel existencialmente também. Tá? Aonde você não pode contar com aquela pessoa. Porque ela sempre vai querer puxar o seu tapete. Como você tocou no nome de narcisismo, existe uma terminologia em psicologia que a gente chama de... É a pior terminologia psiquiátrica que possa existir. É o pior sintoma psiquiátrico e psicológico que possa existir. Chama tríade obscura. Então, o que é? Ela precisa conter 3 ingredientes. Ela precisa conter o narcisismo patológico, ela precisa conter o maquiavelismo, tá? E ela precisa conter a psicose. Aí você tem essa tríade obscura. Então, é a pior sintomatologia que existe. Então, veja que o narcisismo ele corresponde a 30% do 3,33, né? Para completar 100% do que você precisa ter para ter a tríade obscura, que é realmente uma sintomatologia muito, muito feroz e pode levar a assassinatos e uma série de outras coisas. Então, assim, o narcisismo patológico tem cura? Não, não tem cura. Mas enquanto condição, você falou psiquiátrica, né? Tem alguma medicação que pode funcionar no caso de um indivíduo assim ou não existe? Medicação psiquiátrica é pesada para tentar conter os impulsos. É isso, porque o grande problema do narcisista é ele prejudicar você. Você entendeu? E se ele tiver uma condição psiquiátrica de psicose ou de psicopatia ou até mesmo de sociopatia, ele pode realmente dar cabo na sua vida. Então, esse que é o grande problema. Caramba, pode chegar a esse extremo? Pode. Mas desde que você tenha a condição da psicose também. Né? E no caso desses extremos, assim, existe algum caso famoso de alguém da mídia que tenha esses componentes ou que tenha cometido um crime? O narcisismo patológico você teve ali pela
pelo casal, né? A Paula Tomasi e o Guilherme de Pádua, que mataram, infelizmente, a Daniela Pérez, que Deus a tenha. E ali, você viu que houve um plano arquitetado. Você tem uma série, né, televisiva que fala disso. Sim. No Brasil, o que me vem na cabeça neste momento é esse caso. Deve ter outros, tá? Mas poderia citar vários casos americanos aqui. Mas, no Brasil, o mais famoso, infelizmente, é esse. Além dessa questão do narcisismo patológico, eles tinham ainda uma outra questão, que é o FOLIA D, loucura A2. Então, por que eu estou falando isso? Porque os dois tinham essa condição. No caso, quando um casal se junta e as duas pessoas têm essa condição. Sim. E aí você tem que ter um desnível, você tem que ter um desnivelamento. É que depois do Covid eu troco com você. Mas você tem que ter um desnivelamento onde as condições precisam haver, mas você tem que ter um degrau a menos, onde um é mais ativo, e é esse que vai determinar o que ser feito, e o outro é mais passivo. Um incentiva a situação. Eu acho que um dos maiores casos que você possa ter mundialmente famoso, conhecido, você vai lembrar muito bem, Bonnie e Clyde. Tá? O casal americano na década de 30. Sim, dos crimes, né? Exato, dos crimes, matavam todo mundo, aquela coisa toda. Mas eles também tinham a condição do FOLIA D, essa loucura 2, além dessa outra. Né? Você teve também o casal Nardoni, só que o casal Nardoni não tinha o narcisismo patológico, eles tinham apenas a condição da FOLIA D, da loucura A2. Tá? Mas também se entra, só que a loucura A2 se entra na questão ali também da psicose. Você tem que ter a psicose. A psicose são fragmentações mentais incuráveis, é como se seu cérebro nascesse fragmentado, oco, poroso, enfim. Então, assim, Isabelle, todas as questões psicológicas, a grande maioria das questões psicológicas tem cura e tem tratamento. Quando não tem cura, você vai ter um tratamento legal. Para as questões psiquiátricas e de perversão sexual, você não tem muito o que fazer. Maníaco do parque. Só que aí não é narcisismo patológico e nem FOLIA D. Aí é uma condição de perversão sexual assassina, tá? Todos os serial killers americanos são assim, todos, sem exceção. Ted Bundy, Johnny Gacy, o Gary Ridge, todo mundo ali. No caso do Jeffrey Dahmer lá, no que a gente pode enquadrar ele? Um psicótico, né? Um psicótico com perversão sexual, não tenho sombra de dúvida nenhuma. É uma das mentes mais cruéis, assim, americanas. Um serial killer, né? Sabendo o que estava fazendo, porque o serial killer ele sabe o que ele está fazendo. Só que na cultura dele é certo. Entende? Tanto faz, né? Tanto faz. Então, é mais uma. Você tem um impulso, tá? É interessante, a gente está falando de ansiedade, antes de você mudar o tópico. Nenhum serial killer, nenhum psicopata sofre de ansiedade. Isso é muito importante. Porque a ansiedade é uma manifestação neurótica e não psicótica. Entende? Então, ali, você tem um impulso, você não consegue conter ou matar. Eles são mais racionais, vamos dizer assim? É isso? Alguns são muito inteligentes, outros são poucos inteligentes, tanto é que a principal medida que você faz com o serial killer é você dividi-los entre extremamente inteligente ou não inteligente e extremamente organizado mentalmente. Quanto mais organizado mentalmente for, mais difícil vão ser de ser pegos. Como, por exemplo, o assassino do Zodíaco, que não foi pego na Califórnia no final dos anos 60, 70 em São Francisco. Né? Até teve ali um filme com Jake Gyllenhaal que mostrou até uma parte de verdade, que houve uma suspeita, mas eles ignoraram, e a suspeita era o cara. Era o cara. Então, assim, quanto maior for seu nível de intelectualidade, mais preciso será o cometer crimes. Todo serial killer se isola. Tá? Eles não têm a questão da ansiedade, mas eles têm um componente depressivo. Não um componente depressivo, mas a sintomatologia depressiva do isolamento. Porque, no caso, eles não conseguem conviver. Exato, isolamento. Socializar. Exato, esse tipo de exato. Porque quando você fala em psicose, você fala num transtorno de personalidade antissocial, né? Que é a definição correta da psicose.
Então você vai lá e você mata, você está feliz. Você é uma gratificação sexual. Todo serial killer, ele só consegue a gratificação sexual através da matança. Caramba. Fria e calculista. Caramba, é bem pesado isso. E se a gente falar de assassinos aqui no Brasil, por exemplo, a Suzane von Richthofen, o que a gente enquadra ela? Porque eu já vi muitas coisas dizendo que ela não é psicopata, algumas coisas dizendo que ela é. O que dá para enquadrar uma pessoa que comete um crime assim como o dela? Veja, muito boa a sua pergunta. Não tem como você... Existem 2 tipos de morte, quer dizer, de homicídio. A intencional e a não intencional. A não intencional, você está andando aqui na rua, o cara vem te assaltar, você deu um murro nele, o cara caiu, bateu a cabeça e morreu. Você está se defendendo. Uhum. Você não quis matar o cara. Não foi planejado, exato, né? Não foi... Exato, não foi planejado. Tá? Acho que nem vale a pena questionar aqui se é certo ou errado. Você se defendeu. Uhum. Muito bem. E existe a questão intencional. É impossível uma pessoa que tenha uma personalidade neurótica de matar alguém. Não existe isso. Tá? Do mesmo jeito que é impossível uma pessoa que tem uma personalidade neurótica cometer algum crime de perversão sexual. Porque quem manda em nós não somos nós, não são nem as leis, é a nossa mente. É a mente que determina tudo. Né? Então, o que acontece? No caso da Suzane, se ela fosse uma pessoa neurótica, ela não mataria. Ali foi um planejamento prévio. Né? Não foi uma coisa que ela decidiu tudo hoje calculado fazer daqui uma hora. É. Sim, exatamente. Então, não tem a sombra de dúvida nenhuma. A definição dela é a psicose, sim. Tá? Ali eu faria um pouco mais. Ali não é nem a psicose, ali é uma psicopatia. Psicose também é uma classificação mental, mas você tem a psicopatia que é um pouco mais forte. Então, e ela nem é uma sociopata. Porque a sociopatia você não participa, você só arquiteta. Também faz parte do espectro da psicose. É que eu vou entrar numa terminologia muito científica, acho que não vale a pena. Sim. Mas ali da Suzane não tem a sombra de dúvida nenhuma que é realmente uma psicopatia num grau muito elevado. Uma psicopatia, inclusive, totalmente, para ela, saborosa. Né? Porque qual é o medo das pessoas? O maior medo é você se machucar, é você perder quem você ama, é você perder seu pai, é você perder sua mãe, porque é a sua referência aqui na Terra, né? Não importa qual religião você tenha. Então, veja que ela rompe esse limite, né? Não existe essa ligação emocional com a mãe, né? Com o pai. E aí ela pode inventar 1000 retóricas, 1000 semânticas, 1000 verbalizações para justificar. Não, isso é tudo semântica, então esquece. Ali realmente uma psicopatia grave, uma psicopatia severa, realmente, de uma pessoa que assassinou pela psicose. A psicose, ela tem uma tendência a você assassinar muito grande. Você pode ter uma psicose e não assassinar. Pode, existe isso. Uma psicose nível 1, uma coisa mais ali controlada, com antipsicóticos, com uma série de medicações, você até consegue que essa pessoa viva em sociedade. Ela vai ficar meio restrita, ela vai ficar meio não tão ativa socialmente, mas ela não vai em festa, ela não vai aqui, não vai ali, mas ela até consegue chegar no supermercado, eu queria matar aquele cara, não, mas não vou matar. Porque o que acontece? Para a psicose, você escuta uma vozinha aqui no seu ouvido, vai lá e faz isso, mata o cara, arquiteta dessa maneira. Existe uma alucinação auditiva, uma alucinação auditiva que você fala com você mesmo para você fazer aquilo. Então, esse que é o grande problema. Entendi. Então, qual que é a solução? É encarceramento. Né? E aí a gente vê tantos psicopatas aí conhecidos saindo, né? Eu acho que pelo menos uma prisão perpétua o Brasil mereceria, né? Sim. Para nós, pessoas andar na rua em paz, tranquilo. Exatamente. Agora, você também pode ser mau, você ter a índole má, sem você ser psicótico, e você mata pelo prazer. Você deu o celular pro cara, o cara não te deu um tiro ali, pode significar uma psicose, mas ao mesmo tempo pode não significar. Tá? Ele fez na maldade, porque ele gostou, ele tem o prazer de fazer isso, sem você ser psicótico. E no caso de ser só pela maldade, seria só um desvio de caráter não, ou de conduta? Aí é o temperamento da pessoa. Você nasce com isso, aí é o temperamento dado via DNA. É o que vai constituir a sua personalidade. Ou se você teve uma infância muito violenta, onde você foi vítima.
dessa violência, um lar violento, o pai batia na mãe, o pai batia nas crianças, né? Eu acho que, infelizmente, a violência doméstica... porque sabe qual que é o problema? O grande problema é você ter a fragmentação mental, é você ter a ruptura cerebral nos primeiros anos de idade. E olha só que interessante, você está andando aqui na rua, você caiu e bateu a cabeça, lobo frontal, tá? Você não tinha nenhum histórico familiar de psicose ou de qualquer outra coisa que o seja. Você pode desenvolver por causa de um trauma. Então, traumas cerebrais também podem provocar a psicose, principalmente na infância. A criança não teve nada, mas ela caiu, bateu a cabeça, ninguém viu. Está ali o psicótico formado. Entendeu? Olha, a questão da maldade, usualmente ela é herdada através do DNA. Porque molda o seu temperamento. Você é uma pessoa má, mas você não tem fragmento mental, você tem a maldade incrustada no seu DNA, na sua existência, na sua vivência. Que interessante, né? Então aí quando você vai ver o histórico dessa pessoa, você vê que o pai ou a mãe, né, tinha esse caráter um pouco maldoso, alguma coisa assim. Sim. Pais violentos, crianças problemáticas e futuras assassinas. Muito triste. Porque a partir do momento, Isabelle, que a personalidade está fechada, que eu te falei, personalidade, né? A personalidade fecha aos 9 anos de idade, está fechada, fechadíssima. Tudo aquilo que vai ser no futuro já foi determinado até os 9 anos de idade. Então, o 9 é o final, até tem isso, né, em numerologia e tal, mas, sim, mas coincidiu com ou não sei. Mas o 9 realmente é o final. Então, aos 9 anos de idade, você está com a personalidade fechada, não tem mais como mudar. É igual você querer ir lá para Pisa agora e querer diretar a torre, esquece, não tem como. Não. Não tem aquela música lá, né? Pau que nasce torto, né? É isso aí. É isso aí. E quando a gente convive, assim, voltando ao narcisismo, quando a gente convive com narcisistas, né? A pessoa que convive sai com muitos traumas, muitos gatilhos, muitas sequelas. Como que é isso, assim? Que tipo de sequelas a gente pode ter convivendo, ou até com um psicopata? Sequelas emocionais, sequelas conjugais e transtorno de estresse pós-traumático na vertente matrimonial. Quando eu falo matrimônio, você não precisa ser necessariamente casado com a pessoa na igreja. Você pode casar com a pessoa, foi morar junto, o papel não muda nada. Tá? Isso é uma questão ali de documentação, se a pessoa assim desejar, quiser. O problema é que você vai perder a confiança no outro ou na outra. Tá? Usualmente, o narcisista é mais uma questão masculina. Não que mulheres não tenham, mas é mais uma predominância masculina. Do mesmo jeito que a depressão é uma predominância feminina. Tá? Isso não significa, no caso da depressão, rebaixar ninguém. É apenas uma condição clínica. Por quê? Porque a mulher é mais sensível. Você entendeu? Pessoas mais sensíveis têm uma maior probabilidade de desenvolver alguns sintomas emocionais, algumas condições clínicas. O narcisismo, a convivência com o narcisismo ou com o psicopata é extremamente perigosa, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, você vai ter a quebra de confiança na outra pessoa e você vai ter um grave efeito colateral pessoal, que é a sua autoestima, ela vai começar a diminuir. Nossa, mas eu não era tão boa para ele. E assim, me entristece muito, eu que cuidei de mulher a minha vida inteira, me entristece muito algumas mulheres que falam, mas ele só vai fazer mais essa vez, ele é bonzinho. Não, aí a mulher entra para estatística. Então assim, a partir do momento que a pessoa for violenta com a mulher, a conduta, tudo bem, você deu um grito, sei lá, não sei se é isso, mas a partir do momento que há uma questão contínua, que há uma questão de dar um perigo para a mulher, a minha dica sempre separa. Tá? É melhor você... Essa pessoa nunca vai, não vai mudar, ser melhor. Não vai mudar. Pode acontecer de o cara chegar em casa e ter tido um problema no trabalho e chegar em casa e ter falado mais alto, alguma coisa assim, mas um fato isolado. Agora, se aconteceu 2 vezes, 3, já abre o olho. Né? É muito perigoso. Porque quando você fala em agressão para a mulher, você tem alguns tipos, você tem 4 agressões para a mulher. Você tem a agressão
que elas podem ser ordenadas gradativamente ou não, né? A primeira agressão qual seria? A primeira agressão é sempre agressão verbal. Então você levanta a voz, aquela coisa toda. A segunda agressão é o que eu estou falando resumidamente, porque eu precisaria de uma hora para explicar aqui. A segunda agressão é a agressão psicológica. Essa agressão como é que faz? Ela faz parte da primeira, mas era uma questão mais de humilhação. Tá? Então a pessoa gosta de humilhar a mulher, então aí tem uma pressão também econômica, né? Tem uma série de questões ali. Essa seria a segunda agressão. A terceira agressão é a agressão sexual. Tá? O cara chega em casa, ele está afim de um contato íntimo, ela não está, ele vai lá, não respeita e força essa barra. Também é um desrespeito muito grande, porque não é pelo fato que você está ali como marido, como cônjuge ou como companheiro, que na verdade o que um casal tem que ser? Companheiro, né? Exatamente. E o cara vai lá e desrespeita isso. Agora, a quarta agressão é a mais fatal, que é a morte. Né? O cara vai lá e mata a mulher. Então, isso pode ser tanto... elas podem migrar da primeira para a segunda, da segunda à terceira. Pode ser gradativo, dependendo da personalidade do cara. Ou ele pode chegar e finalizar a mulher. Né? Infelizmente, na pandemia, houve uma série de casos desses. Né? A violência doméstica, você não tinha para onde correr. Triste. Atenuou muito, né, esses Sim, casos sim. todos. E a gente consegue utilizar algum tipo de método quando a gente convive com um narcisista? Eu já li alguma coisa sobre método da pedra branca, alguma coisa assim, pedra cinza. Olha, eu acho que a melhor coisa que seria quando você vive com um narcisista é você prestar atenção no comportamento dele, se está piorando ou não. Antes de você pensar em métodos, tenta observar. Eu acho que o método da observação ainda é melhor. Porque se ele estiver piorando muito, a sua vida começa a entrar em risco mais fácil. O grande problema do narcisista são os prejuízos que você vai ter por causa das ações dele. E você pode ter prejuízo financeiro, você pode ter prejuízo familiar. Uma vez eu atendi uma paciente, super gente boa, menina, e o cara amarrava ela em casa. Amarrava? Amarrava, botava corrente nela para ela não sair enquanto ele fosse sair à tarde. Separou já, que bom. Vai ser um caso bem complicado. Houve várias intervenções judiciais, inclusive, tal, não sei o que, ela processou o cara e tal. Mas o cara amarrava, deixava apenas o espaço dela ir no banheiro, alguma coisa assim, deixava uma comida, e quando ele ficava fora, ele ficava amarrado na mesa. Então veja o nível de loucura das pessoas. Então, esse tipo de coisa não dá para admitir. Né? Sim. Que bom que realmente conseguiu fazer um bom trabalho ali, e a pessoa, enfim, em questão... separou e tal. Eu acho que casamento, união a dois, tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma coisa prazerosa. Você tem que compartilhar, também mostrar não só as suas expectativas, mas os seus anseios, os seus medos. É isso que fortalece um casal. Tá? Pessoas com questões psiquiátricas não conseguem fazer isso, porque você enxerga o mundo com uma outra ótica. Então, você fuma. Mas você fumou para me provocar, porque sabe que eu não gosto. O psicótico vai pensar isso. Já quer matar a mulher. Então é mais ou menos assim que funciona, sabe? Então, eu acho que em primeiro lugar pensar em você mesma e depois no outro, né? E a gente está cansado de ver quantas notícias de mais um feminicídio, mais uma coisa, mais isso, mais aquilo. E isso é uma coisa muito estrutural que vem lá de trás, vem da época das guerras, aquela coisa toda, da Grécia Antiga, enfim, de tantas, né, outras batalhas medievais, romanas, europeias, enfim. Então, o verdadeiro homem, ele vai se doar para a mulher. É essa a diferença do machismo para o cara que exerce a sua masculinidade. O homem que exerce uma masculinidade, ele é um cara sensível. Ele não tem medo de se abrir para a mulher, ele não tem medo de derramar uma lágrima na frente da mulher, ele não tem medo, olha, eu estou com medo disso, eu estou com receio daquilo. Esse é o verdadeiro cara. Tá? Mesmo que ele seja gigante, que ele seja lutador de jiu-jitsu, não importa. Esse cara sempre vai proteger a mulher e vai até se arriscar por causa dessa mulher. O machista não faz isso. Tá? O machista não consegue fazer isso, porque existe no machismo, já que você falou do narcisismo, existe no machismo uma dose de narcisismo muito grande. Tá? Além de ser uma questão toda, infelizmente, né, cultural, substancial, cultural e estrutural. Caramba, Acho que a observação é melhor. Antes eu
pessoa pensar em método tal, observa o seu companheiro, vê quem era. Você foi num restaurante com ele, ele foi gentil com o manobrista, ele foi gentil com o garçom que demorou um segundo a mais para trazer a bebida, né? Para não falar nomes de bebida aqui, mas a bebida, sei lá. Esse cara que vai se revelar. É assim que acontecem as revelações. Na primeira saída você já saca o cara. Entendeu? Porque o cara já dá sinais. Exato, né? exato. Bom, doutor, estamos chegando ao final aqui. É uma pena, mas a gente vai com certeza te convidar para voltar. Esse livrinho para você, tá com dedicatória. Obrigada. Tá, você vai gostar. É um romance. O que era doce virou amargo, ó, pessoal. Pela editora Juruá. Tá aí na capa, Juruá. Tá? Esse é um romance são 3 volumes. Aqui eu tenho 100, só nessa obra eu tenho 100 filmes analisados, comédias românticas fundamentalmente, onde eu dividi o cérebro em várias lâminas. Então, por exemplo, você vai com um cara, vou dar um exemplo rápido. O cara tem uma personalidade passiva. Se a Belle conhecer um cara, vai ser com ele hoje. Maravilha. Aqui, onde vamos? O cara pergunta para você, eu quero ir em tal lugar. Pô, o cara é gentil, né? O cara... Legal, ele não me levou, ele deixou eu escolher. Amanhã você vai no cinema. Ele vai fazer você escolher. Ele nunca vai... Então, cansa. Então, assim, é mostrar os tipos de personalidade para a pessoa se ver. E em cada personalidade é um romance que passa em vários lugares, um romance muito bacana. E aí, para a pessoa se reconhecer e se conhecer os seus limites nos filmes. É muito legal. Então, é uma história bem bacana. Recomendo aqui, pessoal. Quem quiser adquirir, como faz? Editora Juruá. Ou direto comigo no meu Instagram, pode fazer o pedido pelo direct. Pelo direct. Quer deixar teu Instagram? Maior. Deixo, Alexander Bez Oficial. Então, pessoal, fica a dica aí, quem quiser adquirir os livros, procura lá o Dr. Alexander Bez no @AlexanderBezOficial. Bom, quero agradecer aqui, fiquei muito feliz com a tua presença. A gente vai ter que liberar o doutor aqui. Mas ele volta, viu? Ele volta para a gente falar um pouquinho mais de outros assuntos. Eu que agradeço, querida. Super obrigado. Parabéns pelo espaço. Uma vista gostosa, um ambiente muito acolhedor. É gostoso esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto muito. Então, e mais importante, né? Eu estou falando aqui para as pessoas. Então, qualquer pessoa que eu conseguir afetar positivamente, não tem preço. Maravilhoso. Então, obrigado. Doutor. Obrigada, viu? Deixar mais uma vez nosso agradecimento aqui a você que assistiu esse podcast. E o agradecimento também aos nossos patrocinadores, o Pet Bras e a DMJ Produções. E se você estiver assistindo aqui, tiver interesse em gravar seu próprio podcast, procura também aqui a RFN, procura o Raul, que ele vai ter uma boa proposta para vocês, tá? E a gente se vê no próximo episódio.